Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Você vai ver no Jornal Toda Hora que o Brasil registrou mais de 1.500 mortes por Covid em 24 horas. Vários estados, regiões e o Distrito Federal estão aumentando as restrições, a gente vai detalhar nessa edição. E na Câmara, as discussões sobre a imunidade parlamentar continuam. Começa a valer hoje em todo o estado de São Paulo o chamado toque de restrição para evitar aglomerações e frear a Covid. A circulação de pessoas ficará restrita das 11 da manhã às das 11 da noite às 5 da manhã. Só os serviços essenciais poderão funcionar nesse horário e o estado vai fiscalizar o cumprimento das medidas. O toque de restrição segue pelo menos até 14 de março. Ainda no estado de São Paulo, 7 municípios da região do ABC decidiram fazer o lockdown, é o fechamento total. Vai ser das 9 da noite às 4 da manhã, valendo a partir do sábado, amanhã, até o dia 7 de março. A medida é a mais restritiva do que a tomada pelo estado. Nesse período, o transporte público vai ser encerrado, as atividades serão encerradas às 10 da noite e apenas serviços essenciais poderão funcionar. Muitos estados estão adotando medidas mais restritivas para tentar conter a pandemia. O objetivo é evitar um colapso no sistema de saúde com o alto número de internações em UTIs. Na Bahia e em Pernambuco, novas medidas começam a valer hoje. Das 8 da noite do dia 26 de fevereiro às 5 da manhã do dia 1º de março, o estado da Bahia não terá funcionamento de nenhum serviço que não seja essencial. Com isso, shoppings, restaurantes não abrirão. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida, inclusive em supermercados. Já o transporte público vai funcionar normalmente. Também a partir das 8 da noite de sexta-feira até às 5 horas do dia 10 de março, Pernambuco determinou a proibição de todas as atividades econômicas e sociais. Nos 2 finais de semana deste período, as atividades estarão proibidas entre 5 da tarde e 5 da manhã, com exceção dos serviços essenciais que continuarão funcionando. De acordo com o governo pernambucano, os leitos de hospitais estão acima de 90%. Na Paraíba, começou a valer o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. Até o dia 10 de março, bares e restaurantes só podem ter clientes até às 4 da tarde. Celebrações religiosas e aulas a partir do ensino fundamental 2 devem ser apenas remotas. O deslocamento das pessoas que trabalham em atividades essenciais e que precisam se deslocar no horário restritivo está garantido, mas deve ser justificado. Já no Piauí, que também começou quarta-feira e vai até o dia 4 de março, foi determinado o toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã e suspensão total das atividades comerciais no fim de semana, bem como as atividades econômicas presenciais. No dia 2 de março, membros do Comitê de Operações Emergenciais do Estado irão se reunir para definir a prorrogação ou não das medidas restritivas. O governador Ibanez Rocha informou que o Distrito Federal terá lockdown a partir de segunda-feira. Vai ser das 8 da noite às 5 da manhã. Só atividades essenciais podem funcionar nesse horário, mas pessoas e veículos podem circular. É o próprio governo que está usando o termo lockdown. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, evita falar em lockdown. O Distrito Federal registrou desde o início da pandemia 293 mil casos e 4.800 mortes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a transferência de pacientes entre os estados é alternativa para o problema das UTIs lotadas. Mas o Conselho dos Secretários Estaduais da Saúde já avisou que os estados estão no limite. Segundo o ministro, o problema ficou mais grave no Brasil por causa do que ele chamou de nova etapa da pandemia de Covid, marcada pelo alastramento da variante descoberta em Manaus. Pazuello afirmou que o governo observava uma situação de estabilidade no número de mortes e esperava que a chegada da vacina pudesse manter em baixas taxas da Covid no país. Não aconteceu. A variante descoberta em Manaus tem contaminado 3 vezes mais rápido e se espalha pelos estados que passarão a receber pagamentos mensais pela utilização das UTIs, além de receber um reforço de caixa de R$ 500 milhões.
O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde agradeceu, mas disse que todo mundo está no limite, com destaque para a alta ocupação hospitalar em Santa Catarina, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Paraíba, Maranhão e Sergipe. No Rio Grande do Norte já existe fila de espera para internação em UTI. A Prefeitura de São Paulo antecipou a campanha de vacinação contra a Covid-19. Amanhã, idosos de 80 a 84 anos vão começar a ser vacinados. A imunização será feita em 5 postos drive-thru e nas 82 AMAs, assistência médica ambulatorial, as AMAs que abrem aos sábados. A partir de segunda-feira, as doses estarão disponíveis em todos os postos da cidade. O Ministério e as secretarias estaduais informaram que já foram vacinados no país mais de 6.346.000 brasileiros, o que equivale a 3% da população, enquanto mais de 1.755.000 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. A Câmara Federal está discutindo a PEC da imunidade parlamentar. Ontem a sessão terminou sem nenhum acordo e os deputados devem voltar a analisar o tema hoje de manhã. O objetivo é regulamentar o artigo 52 da Constituição, que trata da organização dos poderes. A proposta de emenda à Constituição restringe a prisão de parlamentares para que a detenção em flagrante seja possível apenas se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição. Caso alguma prisão precise ser feita, a Polícia Legislativa deverá acompanhar a ação e a prisão precisa ser comunicada à casa em até 24 horas para que seja referendada. Caso aparelhos ou outros objetos sejam apreendidos, eles só poderão passar por perícia após confirmação da prisão pelo plenário da Câmara e do STF. O texto também prevê proibição de prisão cautelar por decisão monocrática, como ocorreu com o deputado Daniel Silveira. Por fazer críticas e, segundo o STF, ameaças aos ministros da Suprema Corte, Daniel Silveira foi preso em casa no Rio de Janeiro no dia 16 de fevereiro. O assunto foi parar no plenário da Câmara, onde a prisão foi referendada. Para Arthur Lira, a posição da Casa sobre o episódio está clara, mas é necessário regulamentar esta parte da Constituição para que eventuais novos casos como este tenham um entendimento mais assertivo. Inviolabilidade com relação à imunidade parlamentar não será plena quando for contra a democracia. A Câmara fez um corte numa perna, um corte no braço e deixou isso claro para o Brasil. Lógico que isso precisa, por falha do Legislativo, ser remediado. E qual o remédio para esclarecer um assunto que deixou o Supremo sem alternativa de posicionamento? Regulamentar o artigo que fala de imunidade parlamentar quanto à sua voz e quanto ao seu voto. Na quarta-feira, o plenário da Casa admitiu a tramitação da proposta, considerando a discussão legal. Foram 304 votos a favor e 154 contra. Como a Comissão de Constituição e Justiça ainda não foi instalada, o relatório foi apresentado pela deputada Margarete Coelho direto em plenário e aprovado em seguida. O texto que é proposto numa comissão pluripartidária, numa comissão que tem que ouvir a todos os parlamentares, que tem 513 presentes com diferentes pensamentos ideológicos, jurídicos, pessoais, nós temos que respeitar com relação à opinião e participação desses deputados. Mas o foco da comissão e o que vai ser discutido no Colégio de Líderes e o texto que pode ser a toda hora aprimorado deverá ser ater ao artigo 53 da Constituição. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo deputado Celso Sabino com o apoio de 185 deputados. O presidente da Câmara explicou que o vazamento de informações gerou uma leitura errônea da proposta. Após gerar polêmicas e receber várias sugestões de aperfeiçoamento, o texto da proposta de emenda à Constituição foi discutido na reunião de líderes antes de ir a plenário. Alguns deputados acreditam que a medida vai trazer impunidade. Outros defendem que o texto dá mais clareza sobre como e por que deputados podem ser presos sem ferir a imunidade parlamentar. O deputado Kim Kataguiri chegou a pedir no STF a interrupção da tramitação da PEC aqui na Câmara. O pedido foi protocolado ao meio-dia e distribuído ao ministro Luiz Roberto Barroso 20 minutos antes do começo da sessão plenária. Partidos de esquerda, como PT e PSOL, tentaram impedir a votação da PEC com pedido de retirada de pauta, mas não prosperou.
A relatora, a deputada Margarete Coelho, pode apresentar os argumentos para a aprovação do texto e explicou que a PEC não trará impunidade. A PEC explicita que essa inviolabilidade não alberga responsabilidade ético-disciplinar, deixando livre de qualquer dúvida de que o abuso na utilização das palavras pode levar à punição pelo Conselho de Ética. De igual modo, a proposição busca aclarar as hipóteses de prisão em flagrante de parlamentares. Apenas os crimes inafiançáveis e assim definidos pela Constituição de 88 autoriza a custódia em estado de flagrância. O Instituto aqui é emprestar interpretação autêntica deste Congresso Nacional a respeito do sentido e do alcance do vocábulo inafiançável. O governo exonerou o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Ele ocupava o cargo desde maio de 2019. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, entre outras atividades, é o responsável pela organização do Enem. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid. Você vai ver também que Bolsonaro inaugurou a revitalização de Itaipu. A gente volta já. Estamos de volta, 8h48. Durante todo o dia tem previsão de sol entre nuvens em grande parte do país. Vamos ver como é que fica o tempo nessa sexta-feira em todo o Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul volta a se estabelecer sobre o Brasil nesta sexta e espalha nuvens carregadas pelo país. A situação é de alerta para temporais, especialmente entre o sul de Minas, o norte e leste de São Paulo, inclusive na capital, e entre Curitiba e Florianópolis. Na região do Grande Rio, o céu também fica bastante encoberto, mas a expectativa é apenas para chuva fraca. Os temporais serão frequentes nesta sexta em várias áreas do centro-oeste, nordeste e norte do país. A chuva acontece a qualquer hora, desde o Distrito Federal, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, até áreas da região norte, como as capitais Manaus e Macapá. Chove forte entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas dessas regiões, inclusive nas capitais Teresina, São Luís e também sobre Goiânia. As pancadas de chuva serão isoladas entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas do país, inclusive nas capitais Vitória e Belo Horizonte. A chuva acontece de forma rápida e muito isolada nas capitais da costa leste do Nordeste e também sobre Fortaleza. O tempo fica firme apenas sobre a região de Maceió e desde o sul de Mato Grosso do Sul até o estado do Rio Grande do Sul. A mínima prevista em São Paulo é de 19 graus e faz 20 graus pela manhã em Florianópolis. Máxima de 35 graus em Cuiabá, faz 31 graus em Salvador e a máxima não passa dos 26 graus na capital paulista. Hoje faz exatamente um ano do primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil. O mês de janeiro de 2021 foi o que teve mais registros da doença, 1,5 milhão de casos. Exatamente um ano depois da confirmação, o Brasil registrou a maior média móvel de mortes. Vamos ver como é que estão os dados em todo o país. Em 24 horas foram registradas mais 1.541 mortes pela Covid-19. Até agora, 251.498 brasileiros morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados, em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 65.998 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.390.000 pessoas já foram contaminadas. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.149 óbitos por dia, um novo recorde. Já a média móvel de casos está em 51.405 confirmações diárias. Agora vamos ver pelo mapa como a doença evoluiu por regiões. 12 estados estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Outras 11 unidades da federação registram estabilidade: Alagoas,
Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Rondônia, Tocantins e Sergipe. Já o número de estados em queda aumentou para 4: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou o programa de revitalização da hidrelétrica de Itaipu. O atual presidente da binacional foi indicado por ele para assumir a presidência da Petrobras. O projeto é para mudar o sistema de transmissão da hidrelétrica e, com isso, permitir a redução das tarifas. Itaipu é responsável por 14% de toda a energia consumida no país. O sócio paraguaio, que teria direito à metade do que é produzido, não precisa nem de 20%, e o Brasil compra o restante. O custo do projeto, de R$1 bilhão, será pago durante os próximos 5 anos. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a sua aposta no atual presidente de Itaipu, o general Silva Luna, que foi indicado para assumir a presidência da Petrobras. Bolsonaro disse que o dirigente de uma empresa desse tamanho tem que pensar, antes de tudo, no país. Ou seja, um estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal, um presidente que não tenha essa visão. O convite que fizemos ao senhor general Silva Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E nesse momento eu agradeço a ele por ter aceitado esse convite. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com o seu trabalho quando ele lá assumir. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, durante uma live nas redes sociais, que o governo estuda pagar 4 parcelas de R$ 250 na nova rodada do auxílio emergencial. Segundo Bolsonaro, o benefício pode ser retomado em março. Na transmissão, o presidente não informou como o gasto vai ser encaixado no orçamento de 2021. O ex-técnico da seleção feminina de ginástica dos Estados Unidos, John Guedert, foi encontrado morto. Ele foi acusado de abusos e tráfico de pessoas. A Procuradoria do Estado de Michigan anunciou que John Guedert iria enfrentar 24 acusações por crimes de abusos físicos, verbais e sexuais contra uma série de vítimas cometidos entre 2008 e 2018. O ex-técnico da seleção feminina de ginástica dos Estados Unidos deveria comparecer ao tribunal nesta quinta-feira. Dos 24 delitos dos quais estava sendo acusado, 20 eram relacionados com tráfico de pessoas e trabalho forçado, 2 por abusos sexuais, 1 por organização criminosa e outro por mentir para a polícia. Os crimes teriam ocorrido no Twisters, mesmo clube em que o ex-médico da seleção americana de ginástica, Larry Nance, abusou sexualmente de mais de 200 atletas ao longo de 2 décadas, levando uma condenação entre 40 e 125 anos de prisão. O ex-treinador foi alvo de uma investigação criminal desde 2018 e, pouco tempo depois, anunciou a sua aposentadoria. A informação da morte do ex-técnico foi feita pelo Twitter pela procuradora estadual Dana Nessel. Ainda não há mais detalhes sobre o fato. O Facebook anunciou o fechamento de todas as contas vinculadas ao exército de Mianmar. A rede social apontou como motivo os eventos que se seguiram ao golpe de Estado no país e a violência contra os manifestantes. A decisão, com efeito imediato, é aplicada aos militares e às entidades controladas pelas Forças Armadas no Facebook e Instagram. Também proíbe qualquer publicidade. Nas últimas 3 semanas, os militares intensificaram o uso de força para tentar enfraquecer a mobilização a favor da democracia em Mianmar. Milhares de pessoas desafiam o golpe de Estado com protestos diários nas ruas. O número de vítimas desde o golpe subiu para 5 na quarta-feira, após a morte de um homem de 20 anos que não resistiu aos ferimentos sofridos na cidade de Mandalay. O exército utilizou o Facebook para divulgar suas acusações de fraude nas eleições de novembro, que foram vencidas pelo partido do ativista e líder político Aung San Suu Kyi. Em uma operação realizada na noite de ontem, os Estados Unidos atacaram alvos de milícias apoiadas pelo Irã na Síria.
O Pentágono informou que o exército americano lançou um ataque contra instalações no leste da Síria. A operação foi uma represália às recentes investidas com foguetes contra tropas americanas no Iraque. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que, sob a direção do presidente Joe Biden, as forças militares americanas realizaram no começo da noite ataques aéreos contra a infraestrutura utilizada por grupos de milicianos apoiados pelo Irã no leste da Síria. No começo dessa semana, vários mísseis atingiram a embaixada de Washington em Bagdá. E o Flamengo é o campeão brasileiro de 2020. O campeonato acabou ontem, mas era o campeonato de 2020, mesmo depois de perder para o São Paulo por 2-1 no Morumbi. O Flamengo contou com um tropeço do Internacional, que só empatou com o Corinthians 0-0 no Beira-Rio. E assim o Flamengo é o campeão de 2020, repetindo o feito de 2019. É o 8º título do clube carioca. E agora falando dos outros resultados importantes da noite de ontem, que fechou o campeonato, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2-0 e terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação. Agora vai aguardar a decisão da Copa do Brasil para saber se vai para pré-Libertadores ou se vai diretamente para a fase de grupos. O Vasco venceu o Goiás ontem por 3-2, mas mesmo com a vitória acabou rebaixado para a 2ª divisão, juntamente com o próprio Goiás, Curitiba e o Botafogo. O Bahia venceu o Santos por 2-0 numa vitória que garantiu uma vaga ao Bahia na Copa Sul-Americana. Essa edição fica por aqui, daqui a pouco a Daniela Parisi atualiza as últimas informações. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.